Olá, eu sou a Ana Raquel Ferreira, repórter de Nova Escola de Gestão Escolar. Estou aqui de novo, acabei de deixar vocês ainda com uma conversa sobre Sobral, que é a cidade com o melhor IDEB do Brasil. Eu recebi anteriormente o Júlio, que está aqui de novo, que é ex-secretário de Educação da cidade, e o diretor Sávio, que é o diretor da escola com o melhor IDEB da cidade? Ou que foi? Um dos melhores IDEBs da cidade. E agora a gente está com a Flávia Parente, que é professora no distrito de Aprazível, né, que é um distrito de Sobral, que vai contar um pouco da experiência dela em sala de aula. Você, como sempre, pode mandar suas perguntas aí pelos comentários desse post, que eu vou receber tudo aqui pelo meu celular e passar para os dois responderem, tá bom? Bom, como a gente está aqui, né, no Facebook de Nova Escola para falar com os professores, então a gente tem muita curiosidade de saber do dia a dia de sala de aula. Mas como você tem uma história também bastante interessante de como você ingressou na carreira docente e no município de Sobral, eu queria que você contasse um pouco, Flávia, como é que foi o seu processo de se tornar professora? Primeiramente, queria dar boa tarde, né, agradecer a todos que estão assistindo, em especial a minha diretora Rosa Maria, que com certeza está assistindo, a minha coordenadora Cristiane Ribeiro, todos os funcionários, pais e alunos que me assistem. E como eu comentei de manhã, eu comecei, né, desde pequena eu sempre tive incentivo da minha avó, né, ela me levava para a escola por conta que ela trabalhava na escola, ela era funcionária pública. E com isso eu fui tomando um gosto, incentivo de estudar e ir para essa área do ensino, específico a educação, né. E com 18 anos eu passei de forma informal a substituí-la nos serviços gerais da escola, por conta que ela passou por certos problemas de saúde. E a partir daí eu comecei a perceber que as crianças estavam se sentindo envolvidas com a educação, com essa rede de ensino, os professores tinham engajamento. E aí foi onde eu fiz o curso de pedagogia e fui chamada para lecionar no curso do 5º ano, depois posteriormente fui chamada para o 2º ano, na qual estou até agora. Eu costumo dizer que é uma história de vida que se retrata em muitas outras histórias de muitos professores desse país, né, sem sombra de dúvida. E que cada um conta a sua história, né, e ver que você conseguiu chegar onde você chegou, ainda da forma que de onde nós vimos, né, nós moramos, né, no interior do estado do Ceará, mas nem por isso inibiu com que a gente conseguisse chegar a patamares onde a educação de Sobral vem chegando. Uhum. Na transmissão anterior, em gestão escolar, que você pode ver lá depois no Facebook de gestão, a gente falou um pouco sobre formação continuada, a Júlia falou bastante sobre a importância disso. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é essa formação dos professores. Pronto, em Sobral existe uma política, né, educacional que visa formar o professor mensalmente. Há uma formação, essa formação a gente troca conhecimento com outros professores, com os formadores, né, da SFAPEM, e eles mostram conteúdos que poderiam ser utilizados na sala de aula e que devem ser utilizados. Então a gente, depois dessa formação que a gente se reúne com o coordenador pedagógico, juntamente com um diretor que faz uma pré-pauta, se ele não pode comparecer, ou então ele acompanha, e tem todo um estudo de estrutura para saber qual aquele conteúdo, a quem aquele conteúdo quer atingir. Lógico que tem que ser com base na realidade que a gente está. Enquanto professor, a gente vai readaptando. Então, a gente procura estar trabalhando a questão individual com a criança, né? Também de forma coletiva, só que a gente faz, digamos que um estudo. Se a gente vê que realmente não está dando certo aquele determinado conteúdo, a gente reajusta, readapta para garantir a qualidade do ensino. Eu costumo dizer que, logicamente, as tecnologias sofisticadas de hoje em dia elas são de grande importância, sem sombra de dúvidas. Mas, dentro do chão da sala de aula, que a gente constrói as estratégias, metodologias de ensino para aquela criança. Você falou que os orientadores da FAPEM. FAPEM. Explica o que é a FAPEM, acho que o pessoal não conhece. É uma escola de formação permanente, na qual os formadores são pessoas que são da rede de ensino, foram professores da rede de ensino, passaram pelo processo de seleção e tem toda com base na grade curricular, eles passam essa formação para os professores. Assim como também os coordenadores, gestores também têm esse tipo de formação. Só que cada um em cada eixo, né? Nós temos a formação com os formadores da SFAPEM,
que eles visam justamente trazer esse conhecimento, né, consolidado e passar para a gente trocar, né, ver o que precisa se ajustar, o que precisa readaptar e vai ser posto isso aonde? Dentro da sala de aula. Uhum. E Ju, esses formadores, eles são os formadores que vão para todas as escolas, que conversam com todos os professores da rede? Na verdade, a SFAPEI, ela foi surgindo durante a construção da política educacional, ela não existia. Existia a formação, que era feita pela secretaria. Então, hoje a SFAPEI é uma OS e ela tem professores tutores que dão a formação e serviço de todos os professores, série por série. Então, todos os professores de uma série, uma vez no mês, saem e vão para a SFAPEI. Lá fica na sala de aula um professor substituto, já contratado pela escola, que também tem formação. E nessa formação, eles fazem exatamente o que a Flávia acabou de falar. Tendo como base um material didático, uma proposta curricular por série, ele se debruça sobre essa proposta curricular, sobre esse material didático dos alunos, e a partir disso ele cria rotinas para serem desenvolvidas em sala de aulas a partir de um planejamento que é feito na escola. Por outro lado, ele é um grande espaço de troca de experiências, onde a própria SFAPEI capta a readaptação que a Flávia falou, do que é construído em sala de aula e dá certo. A própria SFAPEI absorve esse conhecimento para ser motivo de mudança, inclusive no material da formação. Então, é uma estratégia super poderosa e importante e necessária, que é a formação contínua de todos os professores da rede municipal de Sobral. Agora, vocês também incentivam que os professores se formem academicamente, né? Com certeza. Queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente. Sobral é uma cidade universitária, né? Não faria sentido a gente não ter professores formados. A gente tem uma política de concurso público, através de concurso público para professores formados, e temos professores temporários. Esses deverão ter no mínimo 2/3 cursando uma faculdade de pedagogia ou de qualquer que seja outra licenciatura que exija um currículo. E nós temos no nosso plano PCR, no plano de carreira de remuneração, um objetivo. A nossa meta é que todos os professores de Sobral possuem uma especialização em estrito sensu, que seria o mestrado. Essa é a nossa meta. Inclusive, há uma liberação para professores que são mestrado, um percentual, que inclusive está sendo revisto, podendo aumentar esse percentual, para que gradativamente a gente tenha uma rede de mestres em sala de aula. Esse é o foco fundamental. Na sala de aulas, ter professores que sejam formados, que o ingresso seja mais exigente, porque é importante que esse ingresso seja exigente, e os que estão na rede, a gente formar esse serviço e propiciar que eles vão fazer cursos destinados a lidar com o cotidiano da sala de aula, que é super importante. Entendi. Agora, assim, a rede de Sobral é uma rede muito particular, né? Enquanto a gente vê as outras redes e também escolas particulares, outras redes também públicas. Eu queria que você contasse, não sei se você tem colegas que trabalham em escolas particulares ou em outras redes de educação, e se eles sentem uma diferença entre como você trabalha lá na rede de Sobral, o que você tem de estrutura para como é a realidade deles. Você tem algum... Não necessariamente, não teria um colega, né? Mas a gente vai trocando experiências com os demais. Inclusive eu não tenho colega, mas eu tenho uma aluna que o irmão dela estuda em escola particular. E uma das experiências que eu tive recentemente em sala de aula foi ela justamente, mesmo ter feito a própria avaliação dela enquanto criança de 7 anos, ela colocou que a letra dela estava melhor em relação ao do irmão dela, que estudava em escola particular. Então, isso tudo faz com que a gente perceba a grande diferença. E a diferença da escola pública para a particular não está só justamente nisso. Vai além de outras formas. Logicamente que cada instituição segue uma estrutura de grade curricular, né, pensada em atingir uma qualidade do ensino. Então, talvez eu não posso falar com propriedade em relação ao nível particular, por não ter pessoas assim próximos a mim sobre isso, mas em relação à escola pública seria mais viável para estar falando. A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu abrir aqui a pergunta, da Miriam Silva. Ela quer saber do tempo, se as escolas de Sobral são em tempo integral e também como que se organiza aí para você, né? Como se organiza a rotina em sala de aula. Pronto.
Bem, as escolas de Sobral, 97% das escolas de Sobral são escolas de 4 horas, então não são em tempo integral. O que Sobral constituiu foi uma organização dessas 4 horas de aula e também elegeu prioridades, né? A partir de um projeto que levou ao engajamento dos profissionais perante a aprendizagem dos alunos. Então, são escolas de 4 horas. Não estou aqui defendendo que as escolas de 4 horas seja a solução para a educação brasileira. Sobral tem muito claro que a solução para a educação brasileira é uma proposta curricular que eleve a expectativa das escolas, dos professores e, fundamentalmente, da aprendizagem dos alunos, e que isso só deverá acontecer a partir de uma reforma curricular que propicie mais tempo pedagógico na jornada do aluno, em busca de escola de educação integral. Então, Sobral apontou para uma rede de escolas de educação integral de adolescentes, de 11 a 14 anos, que é do 6º ao 9º ano. Temos 2 escolas constituídas dentro de um currículo diferenciado, onde o protagonismo do aluno é o elemento fundamental desse processo, e será uma rede de 20 escolas, que abrigaria todos os 10 mil alunos do 6º ao 9º ano. Isso resolvido, precisa de mais investimento. Sobral nunca precisou tanto de investimento na educação em virtude desse desafio que agora essa gestão está apontando. Isso constituído é que nós poderemos pensar na educação integral do 1º ao 5º ano. Então, para e passo, essa seria a organização curricular no modelo de Sobral. Entendi. E Flávia, então conta pra gente da sua rotina de sala de aula. Pronto, assim, a gente tem uma matriz curricular e tenta seguir ela, né? Mas logicamente que a gente tenta adaptar essa matriz curricular. Então, como eu já pontuei antes, né? Há um estudo com o coordenador, com os demais colegas de trabalho, e com isso a gente tenta montar uma rotina. A rotina em base dessa matriz curricular. Como é o meu caso, é o processo de alfabetização, a gente busca focar na questão da leitura e da escrita, né? Mas, logicamente, focando sempre para a questão de que a criança ela pode também aprender outras artes a partir da interdisciplinaridade. Então, de um texto que pode ser apresentado em sala de aula para desenvolver a leitura, eu posso estar trabalhando um assunto relacionado às ciências, né? Corriqueiramente acontece isso dentro de sala de aula. Então, há uma divisão. Foi colocado pelo Júlio, né, que antes de nós termos esse processo educacional que nós temos hoje no Sobral, só era dividido em duas grandes rotinas. Hoje não, a gente busca fazer de 5, 6, 7 atividades dentro dessa rotina, né? Isso com o quê? Porque a gente sabe que o nosso aluno ele tem competência para atingir aquela habilidade que a gente está propondo para ele. A partir disso a gente começa a ponderar e focar mesmo em relação a isso. Se uma criança está com uma dificuldade em relação àquilo, vamos ter um atendimento individualizado com aquela criança, pensar no que é melhor para ele e ponderar o que precisa ser aprendido por ele. Entendi. Então, na verdade, antes vocês faziam, era menos diversificadas as atividades? Isso há 20 anos atrás, quando a gente não tinha uma política educacional pensada, né, nesse sentido que está tendo hoje, né? Dá um exemplo pra gente de uma das atividades que você propõe para os seus alunos. Pronto, a gente trabalha a questão da leitura, né? Todos os dias nós trabalhamos a leitura com eles, porque nós acreditamos que a criança que consegue ler, ela consegue interpretar e compreender, né? Então a gente procura estar trabalhando isso. Um exemplo mesmo dessa semana que aconteceu, a gente colocou um texto A Pipa e a Flor, de Rubem Alves. E isso já traria para outra realidade, para trabalhar os valores da criança, né? Meus alunos começaram a ponderar, tia, às vezes nós somos, para quem conhece o texto, né, fala da pipa que ela queria namorar uma flor, né, e a flor ela se sentiu com inveja porque a pipa estava no céu. E o texto foi citando vários sentimentos, e as crianças começaram a colocar, tia, a gente vê isso dentro de sala de aula, tia, a gente vê isso fora de sala de aula. Aí a gente pega isso da criança e volta para a nossa realidade, que é a questão da leitura, né? Como é que a gente pode contribuir para poder construir uma nova história em relação a isso? Aí a gente vai para a escrita. Vamos trabalhar uma produção de texto relacionada a essa leitura. Construa seu texto se você fosse um escritor.
tivesse a oportunidade de escrever algo, como é que você escrever em relação a esse texto, a pipa e a flor? E assim ele vai construindo o conhecimento dele. Entendi. A gente está recebendo algumas perguntas, vocês podem continuar mandando perguntas aí pelos comentários que eu estou recebendo tudo aqui. Então a Leila Cristina está perguntando, a cidade de Sobral trabalha com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa? Kaique? O Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa foi inspirado na política educacional de Sobral. Então, assim, temos divergências com o PENAIC. Nós entendemos que, mas assim, a substância é muito parecida, né? Ou a mesma. A divergência se dá no corte. Nós acreditamos que nós chamamos de política de alfabetização na idade certa. E a idade certa para se alfabetizar em Sobral é aos 7 anos de idade. Nós acreditamos que uma criança que não se alfabetiza bem, que não tem a compreensão leitura e interpretativa do que lê até os 7 anos de idade, ela diminui muito a possibilidade de ter sucesso nas séries posteriores. Então, enquanto o PENAIC faz esse corte no terceiro ano, aos 8 anos de idade. E essa é a divergência que nós temos, mas assim, nós estamos bem representados no PENAIC. Sim, essa vocês não sabiam, hein? Bom, a gente tem mais perguntas. O Henrique Rodrigues está perguntando se a matriz curricular da rede valoriza o ensino interdisciplinar. Você começou a comentar um pouquinho isso, né, de que você pode ir falando das outras disciplinas, mas isso é uma premissa da rede ou é uma coisa que você que costuma fazer? Não, eu acredito que a gente, como professor, vai recriando, né? Mas eu não tenho propriedade para falar sobre essa questão em relação à interdisciplinaridade, mas logicamente, a gente tem, digamos que, autonomia dentro de sala de aula para poder ver o que é melhor para o aluno, né? Então, a gente busca, logicamente, o ensino, né, da aprendizagem do aluno em si, porque isso é vital, mas a gente busca trabalhar os valores, os princípios éticos e morais que a criança precisa também aprender. Então, mesmo que não esteja ou estando na grade curricular, isso é importante dentro do nosso contexto e vem dando certo, porque eu acredito que não só eu, mas acredito que outros profissionais trabalham nisso. Você sabe dizer? Fundamentalmente, assim, precisa entender duas coisas, né? Que existe um discurso errôneo no Brasil de considerar que algumas competências, alguns valores não são constituídos por dentro dos conteúdos formais que as escolas desenvolvem. A Flávia acabou de ser exemplar quando ela retratou uma atividade que ela está desenvolvendo. A partir de uma leitura de um texto, de um poema, certo? Ela fez a relação com os valores a serem constituídos na formação de um aluno. Então, quem quer dividir isso, divide para não ajudar. Isso não é isso, não há dualidade. Sobral deixa muito claro quais são as suas políticas essenciais, né? A política essencial curricular, ela se dá exatamente a partir da capacidade leitora do aluno. Ela inicia-se na educação infantil e vai até o 9º ano. O eixo fundamental de desenvolvimento da capacidade de leitura é um eixo central onde todas as linguagens, todas as atividades permeiam esse eixo. Esse eixo ele é a espiral, ele é desenvolvido como o eixo central desses processos. Então, por exemplo, até o 5º ano você tem uma professora polivalente, uma pedagoga, né? E aonde ela tem lá toda uma proposta curricular, tem seus materiais didáticos, tem sua formação docente, tem sua formação pessoal, e ela chega em sala de aula. Na sala de aula você tem 20 alunos, 25 alunos, que também traz uma capacidade de compreensão da realidade que ela tem para dentro da sala de aula. Esse processo de mediação se dá através da compreensão leitura e na mediação que o professor faz. Então, o que ele chama de interdisciplinaridade é muito mais assim, quando ela diz que trabalhou um poema, trabalhou um texto que tem a ver, por exemplo, com relevo, então com clima, ela faz uma relação interdisciplinar, mas o eixo fundamental é a compreensão leitora deste aluno. Porque até mesmo, né, no meu caso, o âmbito da questão do 2º ano é a alfabetização, ler e escrever. A gente procura trabalhar de outras formas para melhorar o ensino. A gente recebeu uma pergunta do Tomás Veloso, que a gente estava conversando antes de começar sobre tecnologia, e é justamente sobre isso que ele está perguntando. Que a gente ouve muito dizer que a tecnologia ou as coisas digitais na sala de aula podem influenciar positivamente no aprendizado do aluno. Então ele está querendo saber como isso funciona em Sobral e se existe algum projeto nesse sentido. Quem pode responder? Não, veja bem,
tem duas questões aí embutidas na pergunta dele, certo? Projetos. Né? Sobral busca ter um planejamento anual de todo o processo pedagógico que acontece da escola. Então, as nossas escolas, no início do ano letivo, têm um planejamento anual. Proposta curricular, material didático, metas compactuadas, construídas. Todo e qualquer evento que apareça sem estar no planejamento, ele precisa ter uma plataforma de interação que não prejudique o desenvolvimento desse planejamento. Eu costumo dizer, uma das coisas que Sobral fez muito foi dizer não, aprendeu a dizer não. Né? A pessoa ia passando ali na calçada, teve uma boa ideia, ingressou na escola e pediu que aquela boa ideia dele pudesse entrar na sala de aula para ser desenvolvida. Propósito bom da pessoa. A escola diz não, porque isso precisa estar planejado, isso precisa estar constituído. Então, uma das coisas que o Brasil tem muito é a interferência no tempo pedagógico das escolas. Sobral conseguiu, de uma maneira ou de outra, fazer com que isso não aconteça de maneira desorganizada. Outra coisa é você ter uma interlocução muito boa com parceiros que têm algo parecido dentro da proposta de Sobral e isso ser planejado, articulado e ingressar com qualidade dentro da sala de aula. Nesse sentido, Sobral é a cara de Sobral, isso nós queremos muito. E isso daí permite dizer que as tecnologias entram muito fortemente. Sobral tem poucos projetos de novas tecnologias que possam entrar. Um dos projetos que nós temos ainda é o Khan Academy, que é uma plataforma com a matemática, mas as ações que são constituídas nas escolas são muito dentro dessa lógica da estrutura organizacional para a sala de aula. Nós temos duas teses. A escola precisa estar aberta a novas tecnologias, desde que sejam organizadas, planejadas dentro do contexto que eu falei, para não prejudicar o andamento das coisas. E nós temos uma outra tese. Né? A outra tese é de que existe um ponto de maturidade importante numa sociedade, certo? Para que esses processos tecnológicos cheguem de maneira harmoniosa dentro da escola. Então, muitas vezes, projetos de novas tecnologias não encontram um amparo na cultura daquela comunidade e, por isso, se tornam inoperantes. Então, investir em tecnologia de uma maneira societária é um dos caminhos que nós acreditamos que isso vai chegar espontaneamente, de uma maneira gradativa dentro das escolas. Então há um interesse. Há muito interesse em relação a isso. O novo secretário de Educação, inclusive, eu tenho absoluta certeza que ele vai dar um grande boom nesse sentido. Né? E o novo prefeito, que tem uma visão muito boa em relação às novas tecnologias, principalmente como ferramenta, né? Ferramenta dos professores na sala de aula. Tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar muito com isso. Eu queria perguntar também para vocês sobre o material didático. Você comentou alguma coisa sobre o material didático na nossa outra fala, sobre como também os professores foram interferindo para que esse material didático seja transformado. Então eu queria que você me contasse um pouco como essa interferência aconteceu de fato. Se vocês faziam reuniões para que os professores comentassem sobre o material didático, ou era a partir de reclamações que iam chegando, como é que era isso? E eu quero que você, Flávia, conte um pouco como você usa o material didático em sala de aula. Então, acho que você começa. Bem, o material didático ele é uma das peças do que a gente chama de fortalecimento da ação pedagógica, ou seja, do professor. Né? É uma das peças. Você tem a proposta curricular, que Sobral já fez alguns avanços, está no momento de dar um grande salto, que é com a reforma curricular que está sendo constituída, sempre lembrando, elevando a expectativa, elevando a régua da qualidade da aprendizagem, que no Brasil é muito baixa, né? Que em Sobral ainda é baixa, e o material didático é um desses elementos. Então, os materiais didáticos de Sobral são vários, né? São vários materiais didáticos. E eles, no início, eles foram muito mais uma chegada desses materiais à escola, né? Que eram analisados pela Secretaria da Educação, aquele é bom, então vamos ver se a gente compra aquele material. O PNLD precisa de algumas modificações na sua estrutura, enxertável, enriquecido PNLD. E outros eram produzidos pela própria rede e nos grupos que nós tínhamos. Era feito na secretaria, é isso? Exatamente, era feito, comprados e outros recebidos e articulados. Né? Essa é uma grande riqueza que Sobral tem, porque isso produziu grandes quadros dentro da própria secretaria. É muito interessante isso.
Esses materiais, ele é uma estrutura de apoio ao professor, não é nada mais, nada menos do que isso, né? Esses materiais é que dão um amparo ao professor. Esses materiais, eles servem como uma base aonde o professor, com a sua formação, né, e com o olhar sobre os alunos, o que os alunos desenvolvem, vai fazer a mediação a partir do material didático. Então, ele é uma estrutura de apoio. Nós fizemos uma pequena investigação na rede e nós descobrimos assim, veja como é interessante. As escolas que seguiam ortodoxamente a proposta curricular e também os materiais didáticos conseguiram alcançar as metas estabelecidas, conseguiram o seu nível básico das metas. As escolas que não reconheceram a importância do material didático, de uma proposta curricular, e não valorizaram esse material, certo? Essas não conseguiram alcançar as metas de aprendizagem. E as escolas que reconheceram esse material didático, a proposta curricular, entretanto, criou algo além deste material, essas foram o auge dos resultados de aprendizagem e que, fundamentalmente, o sistema absorveu esse novo conhecimento para trazer para a estrutura de toda a gestão escolar, de toda a gestão escolar. Em resumo, quem produziu o novo foram os professores. Isso foi absorvido, está nos materiais, está em toda a inteligência do sistema. O que eu quero dizer é que são os professores que possuem esse reconhecimento, eles estão lá. Vai depender do processo de autonomia e de inteligência e de apoio e de responsabilização que essa escola propicia. Entendi. Então, realmente houve uma pesquisa e vocês puderam ser ouvidos, né, como professores. Como o Júlio colocou, serve de apoio material, mas nós, enquanto escola, lá na Antônio Custódio, a gente fez esse terceiro depoimento do Júlio, que a gente foi além, a gente não ficou estagnado somente naquele material, né? A gente ia, estudava, viu que era realmente viável para aquele aluno, para aquela realidade, para aquela sala, e não, isso vai ficar, isso não vai ficar, isso precisa ser revisto, o aluno não conseguiu atingir isso com esse determinado conteúdo, então vamos readaptar. E não é à toa que a gente conseguiu ser a segunda melhor escola do país, né? Mas como é que você decide isso? Você decide sozinha sobre a sua Como já foi colocado, né? A gente tem um estudo de planejamento específico a cada 15 dias, com o coordenador, juntamente com o diretor, quando ele pode estar, né? E a gente conversa sobre isso, né? Conta a realidade que está acontecendo em sala de aula para o coordenador e ele, juntamente, que ele está sempre ali na ativa, ele passa a dizer, então vamos refazer, vamos ver o que precisa ficar e o que não precisa. E assim vai se constituindo a aprendizagem. Você chegou a participar ou responder algum tipo de pesquisa nesse sentido, quando a secretaria começou a tentar investigar o que as escolas faziam ou não? Como eu sou muito nova no sistema, né, eu acredito que não conseguiria responder em relação a isso, mas o Júlio... Quem que fazia isso? Assim, os formadores da rede? Existem vários canais para se fazer isso que é importante, né? Existe o canal de interlocução com a escola que permite a gente entender o que é que vem dando certo. Entretanto, corre-se o risco de a gente cair no empirismo. Para não cair no empirismo, a gente precisa de uma estrutura bem mais avançada. Por que nós estamos fazendo a reforma curricular? Por que na reforma curricular que o Sobral está implementando, a gente busca outros parâmetros que não só o da avaliação nível nacional e nível estadual? Por quê? Porque isso é a régua que vai puxar para cima. E quem é que vai trazer esse novo conhecimento? É a interlocução com a nossa rede. Então, a reforma curricular baseada em países que deram certo na educação e o reconhecimento que é produzido na escola vai trazer um novo desafio para Sobral ser constituído. Quais são os canais que o modelo de Sobral tem para com a escola para absorver esse conhecimento produzido? Vamos lá, as formações dos professores, que muitas vezes talvez eles não percebam. Mas todos os depoimentos, todas as vivências, todas as oficinas que são desenvolvidas lá são consolidadas e a gente vai retirando ensinamentos. As reuniões com os diretores. Por que o nosso diretor tem um perfil pedagógico? Porque ele tem que entender da pedagogia. Ele não pode fazer pedagogia, mas ele tem que entender da pedagogia para que ele puder estimular o seu coordenador a dar o apoio ao professor necessariamente. As reuniões com os coordenadores, as formações do diretor, as formações com os coordenadores, tudo isso são canais que trazem elementos, subsídios para a gente enriquecer. As avaliações externas. Então, assim, Sobral criou um sistema orgânico
que vive trazendo coisa para as escolas dentro de um parâmetro de assim, agora é com vocês, escolas, e ao mesmo tempo a gente absorve o que a escola constrói para realmente para o sistema. Um olhar atento, né? É um feedback permanente. Permanente não, mas acontece de 6 em 6 meses, uma vez por ano, a gente modifica isso. O PNLD, por exemplo, ele é olhado pelos professores. E eles dão lá suas indicações, a escola constrói atos sobre isso, a gente discute o que é que tem que mudar, aí faz modificações no PNLD, porque a gente acha que aquele PNLD não está condizente. Deixa eu contar uma coisa importante. O PNLD, no início do projeto, ele era tido como algo avançado, que os alunos e as escolas não iriam conseguir dar conta daquilo. Hoje o PNLD é algo que a gente tem que modificar fortemente para que ele se torne uma peça, pelo menos para que os alunos possam desenvolver. Ele está muito aquém do que Sobral precisa. Então vejam como a evolução do sistema ele foi se dando gradativamente. A gente tem uma última pergunta para encerrar, que é da Raíssa. Ela está querendo saber assim, os alunos têm clareza da aprendizagem deles? Na escola há algum meio de dar um retorno para os estudantes do quanto eles avançaram? Através das avaliações, né, que são feitas semestralmente, sim, com certeza a gente consegue dar um feedback em relação ao que os alunos fizeram nas avaliações. Através de reuniões com os pais, na entrega das notas. Então há uma conversa, a gente também faz reuniões com os pais para explicar a importância. Né? Então tudo isso contribui para que ele consiga saber. E como ele passa de série, né? Então a gente acaba falando para ele, comentando, tem todo um momento de comemoração em relação ao que ele pôde fazer dentro da escola. Mas eles conseguem identificar assim, quais são as dificuldades e quais são as facilidades dele? Não digamos que isso... Não com tanta clareza. Com tanta clareza, porque no meu caso, eu com crianças de 7 anos, 6, 7, 8 anos. Então são crianças que precisam, até mesmo assim, se você for na minha sala, você vai ver crianças compreendendo de fluência e dos critérios de leitura. Que uma vez foi um repórter na sala e eles começaram a explicar para eles, a gente precisa ter essa certa precisão, a gente precisa ter isso aqui dentro das palavras. Então, eles têm essa habilidade, mas porque a gente tem uma conversa com eles antes, a gente explica como é, faz uma conquista dele, né? Para que ele possa realmente entender por que é importante estudar. Que bacana. Bom, gente, o nosso tempo já acabou, foi muito rápido aqui, né? Tem muita coisa interessante para saber de Sobral, mas na edição desse mês de Nova Escola, na verdade é a matéria de capa de gestão escolar, que vem dentro de Nova Escola, tem uma matéria bem grande sobre Sobral, com várias outras coisas interessantes. Então, fique atento aí quando receber a sua revista, folheie. E se você não conseguiu ver o vídeo de gestão escolar, tá lá no Facebook, vai continuar. Esse aqui vai continuar também no Facebook de Nova Escola. Muito obrigada, Júlio, mais uma vez, e Flávia, por estar aqui participando desse live. Nós temos que agradecer. Eu fico agradecido, pessoal. E até a próxima.